Shalom, shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, amantes da palavra de Deus, estudiantes, vamos falar no espanhol aqui, estudiantes da palavra de Deus. Nós falamos aqui, eu sou o pastor Ilmar, professor aqui da Escola Estadual de Minas Gerais, Geografia e Sociologia, sou fundador e diretor do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos aqui desde 1992, ensinando e aprendendo Bíblia, né? Para a gente ministrar uma aula dessa aqui, a gente estuda muito. Nós somos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, a logomarca dele é esse candelabro de 7 hastes, né? Aqui em cima está escrito Yerushalayim. Ele é mantenedor do Seminário Tabernáculo, que é uma igreja que nós temos aqui, que eu sou pastor dessa igreja há 33 anos, ocupei vários cargos lá, e nós estamos aqui ensinando teologia e aprendendo teologia. Também o Seminário Bereshit, que tem o curso intermediário, o Tabernáculo tem o curso básico, são 36 matérias, nós estamos ministrando as aulas do curso básico aqui, e o curso de bacharelado livre, e mestrado e doutorado em Xilologia, que estuda cantares, em Gemata, que estuda os números, e as nossas aulas são gravadas e disponibilizadas na plataforma do YouTube. Então, se você quiser fazer o curso, tem que se inscrever e pagar pelas matérias para ter o seu certificado. Se você quiser apenas aprender, basta acessar e aproveite. Deus abençoe. Estamos estudando os livros dos profetas menores. Nossa matéria é Introdução Bíblica, 4 volumes. Profetas menores, os 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Joana, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 12 profetas menores, né? E eles eram um rolo só, por isso chamado menores, porque Oséias tem 14 capítulos, Zacarias tem 14 e Daniel só tem 12. Então, não dá para entender bem, então entenda bem que é um rolo só, chamado de profetas anteriores ou posteriores, na Bíblia hebraica. Nós estudamos na aula passada o livro de Oséias, hoje vamos estudar Joel. Joel é um misterioso, esse Joel. Primeiro que ele não identifica nada, ele começa o livro dizendo assim, Joel, filho de Petuel. Ele não dá detalhes, a palavra do Senhor, dirigida a Joel, filho de Petuel. Ele já começa a falar sobre o que está acontecendo ali, né? A catástrofe que ele vai anunciar aqui. É um livro que cita, Pedro citou Joel no dia do Pentecostes, né? 50 dias depois da Páscoa, no dia 6 de Sivan, que é o terceiro mês, depois que apresentava a oferta, no primeiro sábado, de 14 por 15, de manhã cedinho, dia 15, apresentava a oferta da cevada, das primícias da cevada, contava 50 dias que vai cair no 6 do terceiro mês. Naquele dia estavam reunidos, lá no cenáculo, reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus, unidos a clamar em oração, eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. E eles começam a falar em outras línguas, parecendo como línguas como que de fogo. Então Joel é o livro citado por Pedro naquele primeiro sermão que ele fez ali, quando se converteu quase 3.000 pessoas. Ele cita Joel, acontece aqui o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, capítulo 2, né? Vossos filhos e vossas filhas terão visões, vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens visões, derramarei sobre o espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e também sobre os servos e as servas derramarei meu espírito, mostrarei a prodígio no céu e na terra, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Pedro diz antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro mudou, né, a frase. Mas Joel é um profeta misterioso. Primeiro não se sabe qual a data que ele tinha escrito a sua prédica. A grande maioria dos autores teóricos concorda que foi mais ou menos no ano 800 por aí, né? Mais ou menos no tempo do reinado de Joás. Foi nessa época aí. E a questão do Joel é a seguinte, a profecia dele mostra uma invasão extraordinária, calamitosa, de insetos destrutivos, de gafanhoto, que devastou a terra, destruiu as colheitas e trouxe fome geral. E ele fala muito também no dia do Senhor, né? E então, seria aí mais ou menos mostrando a futura invasão assíria, né? Comparar com Isaías 36 e 37. Dia do Senhor seria visto como imediato na invasão dos gafanhotos e como iminente na invasão assíria, e no futuro como a invasão final. Segundo os teólogos, ele teria profetizado no dia de Joás, rei de Judá, que era filho de Acasias, que foi escondido, né, por Jeozeba e por Joiada, que reinou então 40 e poucos anos, foi o primeiro rei assassinado de Judá. Falando dessa enxame, dessa nuvem de gafanhoto, é interessante observar que parece uma nuvem mesmo, eles quando se andam assim, blocos, né, chega até alguns metros de altura do chão.
são milhares e milhares, milhões e milhões. A única coisa que os pode deter é a mudança de clima. Nada detém essas nuvens de gafanhoto. Eles ficam quietos à noite, como enxame de abelha nos arbustos, e na sede até que o sol esquenta. Esquentou, eles parte e continua a sua missão, né? Eles não rodeiam nada, seguem em linha reta. Quando chega a água, ou charco, ou rio, ou mar aberto, eles não procuram rodear, mas sem vacilação saltam para dentro, um montão deles se afogam, e os vários corpos deles mortos que ficam flutuando na superfície formam a ponte para o resto da nuvem passar e vão embora. Essa praga chega às vezes ao seu fim, mas também, como sucede muitas vezes, se decompõe em milhões de insetos, causando pestilência e morte. Temos a praga lá, né, dos gafanhotos lá no tempo da saída do povo de Deus do Egito. A frase principal é o dia do Senhor. A mensagem é o valor e a importância do arrependimento. Pensamento-chave é o arrependimento nacional e suas bênçãos. O dia do Senhor, então, é um tempo de juízo sobre o povo por causa dos seus pecados, chamados ao arrependimento e oração, promessa de libertação, será uma época de grande bênção. Depois tem o Vale de Josafá, porções seletas do arrependimento de todo o coração e as promessas de derramamento do Espírito nos últimos dias. Nada se conhece de Joel, só se sabe que ele é filho de Petuel. Petuel quer dizer boca de Deus, né? Então não se sabe muita coisa. Alguns acreditam que ele poderia, porque o primeiro Joel da Bíblia é o filho mais velho de Samuel, Joel e Abias. Mas não tem nada a ver com isso aqui, que a diferença de anos é muito longa da outra. Ele deve ter sido o mais antigo dos profetas, exerceu o ministério no tempo dos rei Joás, talvez tenha até conhecido Elias e Eliseu. Seu estilo é evidentemente puro e se caracteriza pela suavidade, fluência, força e ternura. 3 coisas o tornam notável no livro de Joel. Primeiro, ele contém a maior descrição conhecida em toda a literatura de uma devastação por gafanhotos. Você vai encontrar aqui no capítulo 1, versículo 1, né? Quando fala, o gafanhoto deixou, o outro pegou. O que pegou esse, pegou o outro. O que pegou então, pegou o devorador, né? Então a versão, e outra coisa notável, é o livro em que, em primeiro lugar, nos prediz o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Até então, o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa, sobre outra, no Velho Testamento. E a outra coisa notável é que as suas profecias se notabilizaram pelo seu escopo e se estenderam desde aquele dia até o final dos tempos. Joel mostrou que a invasão dos gafanhotos era apenas um tipo, símbolo, de uma outra invasão muito terrível que viria, né? O livro, a frase principal é o dia do Senhor, que está várias vezes no primeiro capítulo, no segundo e no terceiro. E ele começará, diz a escatologia, com o arrebatamento da igreja. Joel tem sido chamado de profeta do reavivamento religioso, ou do avivamento religioso. Diz que é o livro do arrependimento, do coração rasgado. Segue-se o véu e o céu rasgado. Depois que rasgou o coração, o véu rasga e o céu rasga, né? Então vamos ver aqui as versões, porque tem algumas confusões aqui nessas versões da corrigida para atualizada concernente a esse capítulo 1, versículo 2, ou versículo 4. Diz assim, na versão corrigida: o que ficou da lagarta, versão corrigida, o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu o locusta, o que ficou do locusta comeu o pulgão. Então essa ênfase aqui, essa tradução corrigida, mostra as fases dos gafanhotos, né? Larva, depois gafanhoto, depois locusta, depois pulgão. Lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão. Já a versão Almeida atualizada, ela fala na função que predomina em cada fase dessa. Então, na fase da lagarta, é a cortadora. Na fase do gafanhoto, é a voadora. Na fase da locusta, já é a devoradora. E na fase do pulgão, a destruidora. Então, o que deixou a locusta cortadora, o que deixou a cortadora, pegou a voadora. O que deixou a voadora, pegou a devoradora. O que deixou a devoradora, pegou a destruidora. Então, são 4 nomes usados aí no hebraico, como Gazam, depois tem Arbé, depois tem Hassil, e depois tem Hassil, e depois tem Elik. 4 nomes usados no hebraico para a palavra gafanhoto, que demonstra as fases dele. Isso aqui, muitos tempos atrás, o Senhor nos deu uma revelação, muitos anos atrás, que eu coloquei o nome dela de O Bicho que Sumiu. Que depois a gente encontra no capítulo 2 adiante aqui, falando da restituição, no capítulo 1, versículo 4, solta os 4 bichos, né? Depois no 2 aqui, versículo 25, diz: restituir-vos-eis
os anos que foram consumidos pela locusta, gafanhoto, locusta, pulgão e oruga. Então mostra aqui então que vai ser no final a ter uma reconstituição. Então essa é a grande mensagem do livro de Osés. Vamos ficando por aqui. Fica na paz. Tchau, tchau.